Então vamos lá falar sobre resenha. Tudo que você pode avaliar de uma forma ou de outra é passível de resenha. A gente pode fazer a avaliação de um carro, de um liquidificador, de um filme, de uma palestra, de um vídeo, de um processo, de um método, de um canteiro de obras, de uma visita técnica, de um guarda-roupa, de um ventilador, tudo aquilo que pode ser avaliado, porque a resenha é uma avaliação. E aí você tem alguns critérios que vão dizer que tipo de resenha você vai fazer. Primeiro, é uma resenha feita por especialista para um público especialista? É uma resenha feita por um leigo para um público leigo? É uma resenha feita por especialista para leigos? Observe que as duas palavrinhas se repetem constantemente. Por exemplo, eu não entendo nada de carro. Eu gosto pela cor, eu gosto para ver o conforto, se é macio para dirigir. Olha só já o jargão que eu utilizo, que é típico de um público não especialista, de um público leigo. Posso fazer uma resenha sobre o carro que eu dirijo, exatamente falando da minha experiência como usuária daquele veículo. Aí eu vou falar do ajuste das coisas, se ele é um amigo do usuário, vamos dizer assim, se ele usa mais fácil, se as marchas funcionam assim, assado, se a saída dele é boa, se a rampagem, né, se eu consigo fazer uma rampa boa, se bem que nenhum carro vai ser capaz de me dar essa qualidade. Posso fazer. Mas se um engenheiro mecânico ou um mecânico vão fazer uma avaliação de um carro, uma resenha de um carro, aí são pessoas que realmente conhecem o funcionamento. Assim, eles podem falar com propriedade e conhecimento e não só apenas como experiência de usuário. Eles podem falar para outras pessoas que entendem também tecnicamente de carros, para outros engenheiros, para outros mecânicos, para áreas afins. E aí a linguagem se modifica, porque os termos técnicos aparecem com frequência e são sempre utilizados. O objetivo se modifica um pouco, porque aí já é uma contribuição entre pares, e até a forma como é estruturada. Se for uma resenha mais técnica, vão aparecer até gráficos, vão aparecer figuras, podem aparecer estatísticas, podem aparecer contrastes, podem aparecer comparações, porque aí você está falando de um especialista para outro especialista. Aí a linguagem é mais complexa, no sentido de que o leigo, ao ler essa resenha, ele vai se sentir meio de fora. Agora, se eu estou falando de um leigo escrevendo a respeito do carro, um outro leigo entende perfeitamente. O engenheiro vai ler aquela minha resenha, vai tentar aproveitar aquelas sugestões, aquelas informações para a sua profissão, para a sua área. Observe então que eu falei a palavra linguagem. A linguagem técnica você vai utilizar fortemente de um especialista para outro especialista. Quando o especialista conversa com o leigo, ele dá uma suavizada no jargão técnico e ele fica ainda mais didático para que o outro possa imergir nesse universo que não é de seu conhecimento. Eu fazendo uma resenha de um livro de linguística para um estudante que não seja especificamente de letras, eu vou utilizar uma linguagem menos técnica para ele. Se eu vou fazer uma resenha de um livro de linguística para outro especialista em linguística, aí a minha linguagem vai ser diferente. Eu vou fazer referências a conteúdos e livros que são específicos da área. Agora vamos lá para a parte estrutural. Toda resenha precisa de uma ficha técnica adequada ao que eu vou resenhar. Se for um carro, modelo, fábrica, ano, tipo de motor, aí você vai colocar informações específicas ao que você vai resenhar. Se eu for fazer uma resenha de um livro, eu vou colocar número de páginas, editora, ano, título, autor,
tudo aquilo que identifique o elemento, o objeto de análise. Se eu fizer uma análise de um quadro, se eu fizer a análise de uma música, se eu fizer a resenha de um álbum, se eu fizer a resenha da carreira de um cantor, tudo isso eu tenho que apresentar os dados técnicos. Vou dar um título, se é uma resenha técnica, eu não fico com muita firula. Eu dou direto o nome do que é. Resenha a respeito de um canteiro de obras ou avaliação de... Você já coloca objetivamente. Se você está falando de um livro, de um filme, que você está numa pegada do campo da arte, aí você pode brincar um pouco com o título da resenha, fazer um jogo de palavras, uma metáfora, mas é título, autor, ficha técnica, fundamental. Depois, venho contextualizar o seu leitor sobre o que você vai estar resenhando. Isso você pode chamar de introdução e realmente escrever introdução, ou você pode só utilizar isso textualmente e o leitor já vai se sentir engajado. Vai apresentar o objeto da resenha, como ele funciona, como ele se comporta, e a partir daí você tem alguns caminhos a seguir. Você pode primeiro fazer a apresentação, um resumo geral do objeto a ser resenhado e depois a avaliação, ou você pode ir fazendo isso junto. Eu vou apresentando e avaliando ao mesmo tempo. Eu acho que esse segundo modelo fica mais fluido, fica mais dinâmico para o leitor. Mas aí fica a critério de quem vai construir essa resenha. Nessa avaliação, você vai utilizar critérios técnicos específicos ao objeto que você está resenhando. Se é, por exemplo, alguma área técnica específica, você vai trazer o vocabulário, as normas técnicas, caso sejam necessárias, que regulamentam esse objeto a ser resenhado. Você vai trazer aquilo que pode estar passível de uma subjetividade ou não. Por exemplo, eu vou avaliar se aquele ambiente está obedecendo às normas de segurança do trabalho. Não tem espaço para subjetividade porque eu tenho uma BNT para isso. Eu tenho normas para isso. É só ticar os elementos. Agora, se eu vou para a avaliação de um livro, por exemplo, de um método, de um procedimento, há um espaço maior ou menor para subjetividade. E aí tem pessoas que vão gostar de um livro, outras não, e cada uma vai dar os seus motivos. Por isso que eu sempre falo, o técnico mesmo, aquilo de engenharia, de ciências contábeis, se bem que algumas áreas elas são mais híbridas, né? Ele vai ter que observar as normas. Ele pode até ser um crítico de algumas normas, essas normas depois serem refeitas a partir das resenhas a respeito de normas técnicas, por exemplo. Mas basicamente você observa e aí você pode trazer sim elementos gráficos para sua resenha que tragam uma dinamicidade maior para quem vai ler o seu texto. Pode trazer fotos, citações quando a gente está trabalhando com livros ou palestras ou cursos ou vídeos, trechinhos do que foi lido ou ouvido para poder justificar ou fundamentar a conversa, fotos dos ambientes que foram avaliados, gráficos, né, do que foi levantado, do que foi avaliado, do que foi pesquisado. E ela precisa ter um discurso objetivo. Não é um espaço para você construir algo que não te pertence ao avaliar a obra do outro. Por mais que você tenha autoria no seu discurso, você tem que, ao final do leitor, como objetivo, ter que ele entendeu o que você queria dizer, ele entendeu a sua análise e ele entendeu o propósito do seu texto. Isso é algo fundamental para a escrita de uma resenha, tá? Uma outra coisa é, eu vou finalizar a minha resenha, se for um livro, geralmente as pessoas recomendam ou não um filme, uma música, um álbum, uma banda, porque aí são espaços de subjetividade. Mas na conclusão de uma resenha técnica, aí você vai colocar ali se ela atendeu aos critérios que são específicos e regulamentados para ela, por exemplo. Se eu vou fazer uma resenha de um canteiro de obras, eu posso fazer? Posso.
E quais são os critérios para eu avaliar? Aí eu vou observar as normas, vou ver as questões de acessibilidade, vou ver as questões de produtividade, de eficiência, e aí eu vou dar esse parecer, aqui eu chamo de resenha técnica.